Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o seguinte problema que envolve determinar a interseção de duas retas. Tá? Então o problema é o seguinte, aí nos exemplos vão aparecer assim, duas equações de duas retas, digamos RS. Para simplificar, vou colocar aqui as retas vetoriais de RS, tá? Então a pergunta é o seguinte: qual é a interseção dessas duas retas? Olhando, manipulando as equações, a gente consegue determinar esse conjunto aqui? Então lembrando, ó, se eu tenho uma reta aqui no espaço, quando eu comparo duas retas, a interseção delas pode ser vazia. Isso ocorre quando? Essa é uma possibilidade, que é quando as duas retas são reversas, tá? Então o que são retas reversas? São duas retas no espaço que não são coplanares, não tem nenhum plano que contém elas, tá? Então nesse caso a interseção é vazia, mas elas não são paralelas, tá? Porque elas não estão contidas em nenhum plano. Ó. Você olha assim, ó, essa reta preta e a reta azul, parece que elas têm interseção, né? Mas quando você gira aqui, ó, você vê que não, tá? Já nesse caso, ó, essas duas retas são paralelas, tá? Elas determinam um único plano. Tem um plano que contém essas duas retas, né? Nesse caso também, a interseção vai ser vazia. Agora não sei se vai dar pra ver, ó. Mas aqui tem duas retas. Essa reta é F e essa aqui é a reta I. Tá dando a mesma reta. Por que isso ocorre? Porque quando a gente representa uma reta por meio de uma equação, essa equação não é única. Então, pode ser que no exemplo a gente tenha lá duas retas RS, que na verdade é a mesma reta, tá? Dá duas equações diferentes que representam a mesma reta. Então pode acontecer das interseção entre as duas retas, R interseção S, ser igual a R, que é igual a S, tá? E o último caso ocorre nessa situação aqui, ó. Não, desculpa, nessa aqui não. Entre a reta preta aqui e a reta G, a reta azul. Quando elas têm interseção é um único ponto. Tá? Isso ocorre quando elas são concorrentes. Tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar a posição relativa, tá? de retas, de duas retas. Só que isso não a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer o seguinte: estudar esse conjunto aqui, interseção entre RS. Então tem algumas possibilidades. R interesse pode ser vazio, pode ser um ponto só, pode ser toda a reta R, né? Quando que vai dar vazio essa interseção? Quando as retas forem paralelas ou reversas, tá? Quando dá um ponto só, então você já vai saber que as retas são concorrentes. E quando as retas forem iguais, porque elas são iguais, sabe? É a mesma reta. Com relação às equações, como é que eu sei que a interseção é vazia? Basicamente a gente vai resolver. Aqui a análise vai ser em resolver sistemas de equações, tá? Se o sistema não tiver solução, é porque as retas têm interseção vazia. Se o sistema tiver uma única solução, né, ele é possível, determinado, então isso significa que está lidando no caso que as retas são concorrentes. Enquanto o sistema for indeterminado, né, tem infinitas soluções, desculpa, possível indeterminado, né, ele vai ter infinitas soluções e consequentemente é o caso em que as retas são iguais, tá? Então vamos começar com um exemplo aqui. Aí eu vou, acho que basicamente trabalhar dois modos com vocês. Pegar as equações, uma maneira que pega duas o sistema de equações paramétricas das duas retas, manipula esses dois sistemas para achar a interseção. Vamos fazer isso aqui, mas só uma observação. Primeiro eu vou fazer errado, tá? Esse exemplo. Depois eu faço do jeito certo. Só para mostrar um negócio.
Então, ó, dados os pontos A e B, verifique se são concorrentes as retas A e B, as retas AB e essa reta R aqui. Tá? Então, primeira coisa, eu vou chamar essa reta B de reta S. Então, seja S a reta AB. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou procurar um sistema de equações paramétricas para as duas retas, tá? Bom, a gente já aprendeu a calcular, né, isso. Na reta S, que eu tenho ponto A, eu tenho ponto B. Então o vetor AB, ele vai ser um vetor diretor dessa reta. Lembrando, para fazer as equações na reta, precisa de um ponto e um vetor diretor. Então o vetor diretor que eu vou usar aqui vai ser o vetor AB. Então primeiro vamos determinar AB. Então, como A e B estão em S, esse vetor que eu vou chamar de S, né, que é o vetor AB. Como é que calcula AB? Vetor AB, é só fazer coordenadas de B menos as coordenadas de A. Isso dá 2, menos 2, menos 2. Então esse vetor é um vetor diretor de S. Então vamos lá, na reta S, eu conheço o ponto, vou usar o ponto A, tá? Posso usar o ponto B também se eu quiser, mas eu vou usar o ponto A. E vou usar o vetor S como sendo o vetor diretor, tá? Então, o sistema de equações paramétricas para essa reta vai ficar o quê? O ponto é 1, 2, 1. O vetor é 2 menos 2, 2. Então fica 2t menos 2t menos 2t. Essas são as equações paramétricas que a gente encontrou para a reta R. S. Para a reta R também a gente já tem, né? Note que o exercício deu uma equação vetorial. Então esse aqui é um ponto da reta, esse aqui é um vetor diretor, tá? Então as equações paramétricas vão ficar assim, né? 3, 0, menos 1. Não precisa pôr o 0 ali no y. T vezes 1, 1, 1. Então vai aparecer um mais t em todo mundo aqui. Mais t, t, menos 1 mais t. Certo? Então eu tenho as equações paramétricas das duas retas. Então olha só. Se eu tenho um ponto x de coordenadas, digamos, x, y, z, nessa interseção, então o x satisfaz essa equação, porque o ponto x está em R, e também satisfaz, a primeira coordenada, né, o x, satisfaz essa equação aqui também, porque o ponto x está em S também, tá? E de maneira análoga, o y satisfaz essa equação para algum t, e também satisfaz essa equação para algum t. Também, o z, ele pode ser escrito como 1 menos 2t para algum t e menos 1 mais t para algum t. Por que isso? Porque se um ponto está na interseção de duas retas, ele está nas duas retas. Então ele satisfaz é uma solução, né? Suas coordenadas formam a solução das equações das duas retas, tá? Então, em particular, eu posso igualar isso com isso, né? Então, ó, 1 mais 2t, isso é x. Só que x também é 3 mais t. Então, 1 mais 2t é igual a 3 mais t. Aí continua. 2 menos 2t é igual a t. Ah, então só igual a x, igual a y, igual a z. E 1 menos 2t é igual a menos 1 mais t. Então, se eu encontrar um t que satisfaça essas três equações, eu
Volto aqui, substituo, acho o ponto x, y, z, né? Ponto x da reta, na interseção das retas RS. Tá? Só que olha só. Tentando resolver aqui. Primeira equação sai que o t. Vamos fazer com calma, né? Então, 2t menos tt igual a 3 menos 1. A segunda equação vai ficar t mais 2t, 3t igual a 2. A última equação fica t mais 2t, 3t. 1 mais 1, 2. Mas o que vai implicar? Na primeira equação sai que t igual a 2. Na segunda sai que t igual a 2 terços. E na terceira sai que t igual a 2 terços. Ou seja, esse sistema aqui que nós montamos não tem solução. Então eu posso concluir que essas duas retas têm interseção vazia? Se eu tivesse feito do jeito certo, poderia. Tá? O que eu errei aqui? E como é que eu sei que eu errei? Porque se você olhar, o ponto B aqui, ó, ele está na reta R e está na reta S. Ó. Se você olhar, então, assim, claramente essas retas RS têm interseção não vazia. Tá? Por que na hora de fazer o cálculo eu cheguei que a interseção é vazia? Cheguei no resultado errado. Foi na hora de montar essa equação aqui, ó. Do jeito que eu montei, eu tô pedindo muito. Eu tô pedindo, assim, que o ponto que está na interseção dessas retas, né? Eu sei que tem interseção, tem pelo menos um ponto, né? Que é o ponto B. Então eu tô pedindo que o ponto que está na interseção, que eu encontrar, né? Ou todos eles, estejam associados ao mesmo parâmetro. Por exemplo, será que se eu jogar aqui na conta, t igual a 1, eu vou obter o ponto B, né? Vai ficar 1 mais 2, 3, 2 menos 2, 0, 1 menos 2, menos 1. Aí eu quero que esse ponto B, representado aqui, também esteja associado ao t igual a 1. Que não está, né? Aqui vai ser o t igual a 0. Tá? Então, quando eu vou determinar a interseção de duas retas, olhando para as equações paramétricas, na hora de você montar essa igualdade aqui, até esse passo tá certo, tá? Você vai ter que pegar um deles e trocar a letra. Trocar o parâmetro aqui. Então vamos trocar de t para k. E resolver um sistema com duas variáveis, t e k. Tá? Então vamos fazer o jeito certo agora. Então a gente tem que R as equações de R são x 3 mais t y é igual a t, z é t menos 1. Não é menos 1 mais t, daí eu troquei ele. S, o x é 1 mais 2t. O y, 2 menos 2t. E o z é 1 menos 2t. Então lá, temos que um ponto x de coordenadas x, y, z está nessa interseção C e somente C. Esse sistema. Então como é que você vai fazer? Você vai igualar x com x. Então 3 mais t é igual a 1 mais 2t. Agora você vai da reta essa, vou mudar o parâmetro, tá? Então vou chamar 1 mais 2k. No y, t é igual a 2 menos 2k. E no terceiro, t menos 1 é igual a 1 menos 2k. Então,
ponto X está nessa interseção, sem somente ser esse sistema, admite solução. Ou seja, esse ponto X é uma solução, tá? Desse sistema. Então, vamos lá. Então, de novo, por que eu mudei o parâmetro? Né? Aqui nós vimos, ó, o ponto 3, 0, menos 1 está nas duas retas, tá? Na reta R, ele está associado ao parâmetro 0, né? T igual a 0. E aqui, ó, ele está associado ao parâmetro T igual a 1. Então, na hora que você calcula a interseção igualando as duas equações, não vai ter solução. Porque para uma ele tá no. Para uma o T tem que ser 0 e para outra o T tem que valer 1. Então não vai ter solução esse sistema que a gente montou, tá? Que isso aqui teria que ser muito. Um caso muito particular para dar certo. Pra você achar a interseção, tá? Você tem um ponto de interseção que está associado ao mesmo parâmetro, ao mesmo valor do parâmetro nas duas retas. E nem sempre isso acontece. Tá? Igual aqui, o ponto está na interseção em relação a essa reta, o parâmetro tem um valor e nessa reta tem outro valor, tá? Agora vamos resolver isso aqui. Bom, eu resolver esse sistema. Então vou substituir aqui em 2, ó, nós já temos o t em função de k, né? Então vou na primeira equação e substituir o t por onde tem t por 2 menos 2k. Então substituindo 2 em 1, né? Tipo, isso aqui na primeira equação. Então no lugar do t vou colocar 2 menos 2k. Então fica 3 mais 2 menos 2k igual a 1 mais 2k. Então só encontrar o valor do k, né? Fica 3 mais 2, 5 menos 2k igual a 1 mais 2k. Aí fica 2k mais 2k, 4k. 5 menos 1, 4. Ou seja, k igual a 1. Bom, eu falei ele antes, né? Um dos parâmetros é 1 e o outro é 0, né? Agora volta à segunda equação. A gente já tinha separado o t, né? Já tinha encontrado que o t é 2 menos 2k. Substitui k igual a 1. Então t é 2 menos 2k. Então t é 2 menos 2 vezes 1. Então t vai dar 0. Tá? Então a gente achou k e t. Tá? Só então tomar cuidado no negócio. Eu só usei as duas primeiras equações aqui, tá? Então eu tô falando que uma solução do sistema é k igual a 1, t igual a 0. Só que eu não testei na terceira equação ainda. Porque eu só manipulei a primeira e a segunda. Então tem que testar na terceira, tá? Então a terceira equação é t menos 1 igual a 1 menos 2k. Então 0 menos 1 é 1 menos 2 vezes 1, né? K igual a 1. Do lado esquerdo a igualdade dá menos 1. Do lado direito vai ficar 1 menos 2, menos 1 também. Tá? Então t igual a 0, k igual a 1 também é a solução da terceira equação. Então nós encontramos uma solução para esse sistema. Tá? Como é que eu acho o ponto? Tanto faz, uso k igual a 1 ou t igual a 0. Vamos usar k igual a 1. Vem aqui na equação da reta S. Substitui t. Na verdade, t é o k, né? Esse é o k igual a 1, tá? Substitui aqui o k por 1. Então, substituindo nas equações de S, t igual a 1. Então, x vai ficar 1 mais 2 vezes 1. O y vai dar 2 menos 2 vezes 1. E o z fica 1 menos 2 vezes 1.
Então você vai obter o ponto de coordenadas 3, 0, menos 1. Então, olha só. Esse sistema que nós resolvemos só tem uma solução, né? Que é um par, né? 1, 0. Né? K igual a 1, T igual a 0. Está me dizendo então que na interseção RS, entre R e S, só tem um único elemento. Tá? Que no caso é o ponto 3, 0, menos 1. Você pode até falar, então, nesse caso particular, a gente pode afirmar que essas retas são concorrentes nesse ponto. Tá? Uma outra maneira de resolver esse exemplo, também de maneira correta, tá? Obter as equações simétricas de ambas as retas. Só lembrando que eu tenho as equações simétricas das retas. Você vai isolar o parâmetro, tá? Então, numa primeira reta aqui, ó, na reta R, o parâmetro é t, isola o t, vai ficar x menos 3. Então, t é x menos 3 na primeira equação. Na segunda equação, t é y. Então, isso aqui é igual a y. E o t é, na terceira equação, né, z é t menos 1. Então, o t é z mais 1. Agora vamos para a reta S. Isola o t. Faz a continha aqui, vai ficar x menos 1 dividido por 2. Aqui isola o t. Vai ficar y menos 2 sobre menos 2. E aqui fica z menos 1 sobre menos 2, né? Na terceira equação aqui, quando eu isolo t. Então eu tenho as equações simétricas das duas retas. O que eu vou fazer? Vai na qualquer uma delas. Vamos na reta R, que as equações são mais simples, né? Tem três variáveis, né? X, Y, Z. Nós você consegue, separando de duas em duas expressões e usando uma igualdade cada vez, relacionar elas. Por exemplo, y é x menos 3. Z mais 1 também é x menos 3. Z mais 1 é igual a y. Então é o seguinte, escolhe uma dessas variáveis para você escrever as duas outras em termos dela. Então vou escrever o y em termos de x, então pega isso aqui, tá? Então, das equações de R, obtemos, então, o y é x menos 3 e o z, né? Z mais 1 é igual a x menos 3. Então o z é x menos 3 menos 1, então é x menos 4. Tá? Então, ó, como é que eu cheguei aqui? Vamos fazer o passo a passo. X menos 3 é igual a z mais 1. Isso implica então que o z é x menos 3 menos 1, que é x menos 4. Então eu tenho o y e o z, ambos escritos em termos de x. Aí você pegar agora na equação da S, que é a outra reta, né? A gente usou a reta R. Vamos pegar isso que a gente encontrou e substituir lá. Aí todas as igualdades vão depender apenas de x. Tá? Então, substituindo nas equações de S, então ali vai ficar x menos 1 sobre 2 é igual a y menos 2 sobre menos 2. Então y é x menos 3. Então fica x menos 3
menos 2 sobre menos 2. Z menos 1. Só que o Z é x menos 4. Então fica x menos 4 menos 1 sobre menos 2. Então vamos simplificar. Isso fica, bom, x menos 1 sobre 2. Aqui vai ficar x menos 5. Aí quando o sinal de menos de baixo vai ficar 5 menos x. Mesma coisa aqui, ó, vai ficar x menos 5. Então vai ficar 5 menos x sobre 2. Bom, agora essa parte nem precisa, né, que é a mesma. Então, vamos resolver isso aqui. X menos 1 sobre 2 é igual a 5 menos x sobre 2. Então, multiplica todo mundo por 2. Você chega aqui. X menos 1 igual a 5 menos x. Isola o x ali do lado esquerdo. Fica x mais x, 2x. Igual a 5 mais 1, 6. Então, meu x é 3. Então, eu achei o ponto da interseção, a abscissa dele. Como é que eu acho a cota ordenada? Só volta aqui e substituir. Tá? Então, y é x menos 3. Isso implica então que o y é 3 menos 3. Y é 0. Z é x menos 4. Então isso implica que Z vai ficar 3 menos 4, que dá Z igual a menos 1. Então achamos, né? De novo, o mesmo ponto. Que é o ponto B lá do exemplo, né? Portanto, a interseção S deu só um ponto, que foi o ponto 3, 0, menos 1. Tá? Bom, todos os exemplos a gente pode resolver assim, tá? De interseção. É isso. Como é que a gente vai determinar a interseção de duas retas? Então, ou você vai escrever as equações paramétricas das duas retas, ou, se possível, as equações simétricas das duas retas. Se eu estiver trabalhando com as paramétricas, você vai igualar, né, as equações respectivas, né, x com x, y com y, z com z. Só que uma dessas vai lá e muda o parâmetro. Então você vai cair no sistema sempre com 3 equações e 2 incógnitas. Resolve ele. O que eu quero dizer com resolve? Se tiver solução, infinitas soluções, a interseção é todas as retas. As retas são iguais, né? Se eu estou calculando R interseção S e esse sistema tem infinitas soluções, a interseção é toda a reta R. Se você resolver o sistema e tiver uma única solução, igual aconteceu nesse caso aqui, você provou que a interseção é um único ponto. Tá? Que esse ponto você achou. Se o sistema não tiver solução, né, como eu falo resolver, tipo assim, mostrar também que ele não tem solução é resolver, tá? Você mostrou que essas retas têm interseção vazia. Tá? Se eu estiver trabalhando com as retas simétricas, você vai seguir esse passo a passo. Escolhe uma reta, aí você escreve duas das variáveis em termos de uma terceira. Aqui eu escrevi y e z em termos de x. Eu poderia ter escrito x e y em termos de z. Tá? Então isolou, né? Todo mundo em termos de x, por exemplo. Vai substituir a segunda equação, na equação da outra reta. Aí você vai cair num sistema que tem só uma variável. Aí você resolve fácil. Fácil, resolve. Aí você volta no que você isolou ali antes e acha as outras coordenadas possíveis coordenadas, tá? Da sua interseção. Aí pode acontecer, né? Você cair num sistema que não vai ter solução, tá? Que é quando as retas não tem interseção vazia. Pode ser que caia num sistema que tem infinitas soluções. Isso vai ocorrer quando as retas forem iguais, tá? Bom, pessoal, agora para encerrar a aula, eu vou resolver esses 4 exemplos aqui. Então, a ideia é a seguinte: em cada item são dadas duas retas, né, RS, por meio das equações. Tá pedindo para verificar se as retas dadas são concorrentes. E se forem, né, obter o ponto de interseção. O que a gente vai fazer é calcular ponto de interseção, tá? Daqui a algumas 2, 3 aulas a gente vai aprender analisando ali os vetores diretores, né?
sem calcular a interseção, dizer se as retas são concorrentes, ou paralelas, ou reversas, tá? Mas por enquanto a gente sabe fazer calcular a interseção, então vamos lá. Então olha só, o item A. Ele tá facinho aqui, ó, que ele já me deu as retas RS em termos das funções, das suas equações paramétricas, tá? Então é só igualar as equações, né? Então devemos resolver esse sistema aqui, ó. Então 4 mais t, né, que é o x, igual a 9 menos 4k. Então aqui nas equações de S, vou mudar o parâmetro t para k. 1 menos t é igual a 2 mais t. E 1 mais t é 2 menos 2t. 1 mais t é igual a 2 menos 2. Desculpa. Eu falei e fiz errado, né? 2 menos 2k e 2k ali. Então a gente tem que resolver esse sistema aqui. Tá? Aí aqui você resolve o sistema como a gente aprendeu lá no ensino médio. Pode pegar uma equação, multiplicar por um número, somar em outra. Pode somar duas equações. Então aqui olha só. Se eu pegar a equação 2 e 3, somar membro a membro, lado esquerdo aqui o t vai embora, né? Sobra só, vai dar 1 mais 1, 2, né? Então vai virar uma equação que depende só de k. Daí a gente resolve e acha o k. Então somando 2 e 3. Então lado esquerdo fica 1 menos t, mais 1 mais t. Lado direito fica 2 mais k, mais 2 menos 2k. Então esse t vai embora com esse t. Aí do lado esquerdo fica 2. Do lado direito fica 2 mais 2, 4. K menos 2k, k. Então isso implica que k é 4 menos 2, né? Ou seja, k igual a 2. Se k é 2, eu obtive o k igual a 2 usando essas duas equações, né? Então vamos usar a primeira. Que daí eu acho o t, daí já usei as três equações, eu já encontrei a solução do sistema, né? Então agora você vai substituir k igual a 2 na primeira equação, né? Então na equação 1. A equação 1 é 4 mais t igual a 9 menos 4k. Se eu trocar k por 2, essa equação fica dependendo só de t, aí fica moleza para resolver, né? Então 4 mais t é 9 menos 4 vezes 2. Então t vai ficar 9 menos 8, 1. Menos 4, então t é igual a menos 3. Então encontrar a solução desse sistema, menos 3, 2. Tá? Menos 3, 2 então é uma solução desse sistema. Então o sistema tem uma única solução. Se o sistema tem uma única solução, né, ele é possível determinado, então as retas RS dadas aqui são concorrentes. Tá? Como é que eu acho quem é o ponto da interseção, né, das retas? Vem aqui no lugar do K, coloca 2, ou você vem aqui no lugar do T e coloca menos 3. Tá? Então, como o sistema eu não vou ficar preso na nomenclatura, vou falar assim, admite uma única solução, tá? Aí o fato de ser única é importante, tá? Então as retas RS são concorrentes.
Agora você vai lá. Em uma daquelas equações. Vamos pegar aqui no lugar do eta R, t igual a menos 3, né? Então é 4 mais t. X é igual a 4 mais menos 3. O y é 1 menos t, então é 1 menos menos 3. E o z, 1 mais t, né? O z é 1 mais t. 1 mais menos 3. Então, um ponto de interseção vai ter coordenadas 4 menos 3, 1. 1 menos menos 3 dá 1 mais 3, 4. 1 mais menos 3 é 1 menos 3, que é menos 2. Então, portanto, né, a interseção S é 1,14 menos 2. Agora o item B. Bom, vamos resolver o item B agora. A reta R já tem as equações paramétricas. E a reta S eu tenho as simétricas. Então eu vou obter as paramétricas da reta S, tá? Bom, a reta S tem equações, eu vou copiar aqui, ó. X menos 1, Y menos 4, G. Z. X menos 1 igual a Y menos 4 igual a Z. Vocês lembraram quando a gente deduziu, né, equações simétricas de uma reta? A gente precisa isolar o parâmetro, né? A gente saiu das paramétricas, isolando parâmetros, chegamos a essas igualdades. Todo mundo aqui é igual ao parâmetro, então eu vou chamar esse parâmetro aqui já de K. Vou chamar de T, depois mudar, mas eu vou chamar de K direto. Então K, ao mesmo tempo, ele é X menos 1, ele é Y menos 4 e ele é Z. Então essas são as equações paramétricas da reta S, né? O equivalente, né? Isola o X e o Y, Z. Então X é K mais 1, o Y é K mais 4 e o Z é K. Então achamos aí as equações paramétricas da reta S. Então agora a gente sabe resolver, né? Então, um ponto X de coordenadas x, y, z está na interseção entre as retas R e S, se somente C, um certo sistema tem solução. Então, qual é esse sistema? Então, você pegar as equações de R e de S vai igualar, né? X com X, Y com Y, Z com Z. Então, ó, na reta R, X vale menos 4t. Então, menos 4t é igual a K mais 1. Na segunda equação, 1 mais 8t é igual a K mais 4. 1 menos 2t, né, que é o Z, é igual a K, que é o Z também. Eu esqueci. 1 menos 2t igual a K. Bom, aqui eu já tenho K, né? Vou substituir isso aqui na segunda equação. Então vou chamar essas equações aqui de 1, 2 e 3. Então a segunda equação é 1 mais 8t igual a K mais 4. Então 1 mais 8t é 1 menos 2t mais 4. Então 1 mais 8t vai ficar 5 menos 2t, né? Que é 1 mais 4, 5. Isolar o t e passar tudo que tem t para o lado esquerdo. Vou fazer aparecer do lado esquerdo. Então vai ficar 8t mais 2t, 10t. 5 menos 1, 4. Então t é 4 décimos, né? Que é 2 quintos. Então t é 2 quintos. Vamos voltar aqui, ó.
Substitui t por 2/5. Então k é 1 menos 2t. Então k é 1 menos 2 vezes 2/5. Então k é 1 menos 4/5. 1 menos 4/5 é 5/5 menos 4/5, que dá 1/5. K é igual a 1/5. Mas a gente ainda não achou a resolução do sistema, tá? Porque só manipulei a primeira e a segunda equação. A primeira aqui, ó, não mexi ainda não. Porque eu só mexi na segunda e na terceira. Então testar na primeira. Tá? Porque eu preciso que esse K e esse T sejam solução das três equações, tá? Então menos 4t tem que ser igual a K mais 1. Então isso fica menos 4 vezes t. 2/5 tem que ser igual a 4k mais 1. Então 1/5 mais 1. O lado esquerdo dá menos 8/5. 1/5 mais 1 é 1/5 mais 5/5, que dá 6/5. Isso aqui é falso. Essa igualdade é falsa. Então, nós achamos, vamos lá, a solução dessas duas equações. Só que para esse sistema ter solução, as três equações têm que ter a mesma solução. A gente mostrou que a única solução dessas duas equações não é a solução da terceira, né, da primeira, da equação 1 aqui. Então, o sistema não tem solução. Tá? Portanto, o sistema acima não admite solução. Onde a interseção entre essas duas retas é o conjunto vazio. Então o que você pode afirmar aqui é que as retas ou são reversas ou são paralelas. Tá? Vamos agora para o item C. Aqui, ó. Eu estou naquele caso que foi me dado as equações paramétricas, simétricas das duas retas, tá? Então R x menos 2 sobre 2 igual a y menos 3 sobre 3 é igual a z. Para a reta S, nós temos x é igual a y sobre 3 que é igual a 1 mais z sobre 2. Então, como é que a gente resolve esse caso? Escolhe uma reta, aí isola duas variáveis em termos de uma terceira. Vamos pegar a reta S aqui, só para variar. Então, ó. X é y sobre 3. Isso aqui já está certo. Escrevi o x em termos de y. Agora vamos escrever o z em termos de y também. Então, y sobre 3 é igual a 1 mais z sobre 2. Tem que isolar o z. Então, 1 mais z é 2y sobre 3. Então, z é 2y sobre 3 menos 1.
pega esse aqui e substitui na reta R. Então vamos lá. A reta R é x menos 2 sobre 2 igual a y menos 3 sobre 3 igual a z. X y sobre 3. Então isso aqui fica y sobre 3 menos 2 sobre 2 igual a y menos 3 sobre 3 igual a z. Z é 2y sobre 3 menos 1. Bom, isso aqui, ó, eu vou dividir em cima e embaixo por 3, tá? Fica... Vamos fazer... Vou olhar... Vou comparar esses dois caras aqui, ó. Então, y sobre 3 menos 2 sobre 2 é igual a y menos 3 sobre 3. Bom, multiplica cruzados aqui. Então vai ficar 3y sobre 3 dá y menos 6 igual a 2y menos 6. Se eu chegar aqui, y é igual a y igual a 0. Então y é igual a 2y. Então y dá 0. Bom, então comparando essas duas aqui, ó, nós achamos y igual a 0. Agora se comparar essa com essa, substituir y igual a 0, né? Então é y menos 3 sobre 3 igual a 2y sobre 3 menos 1. Isso fica, então fica 0 menos 3 sobre 3 igual a 2 vezes 0 sobre 3 menos 1. Aqui, ó, vai ficar menos 3 sobre 3 dá menos 1, né? E aqui vai ficar 0 menos 1, que é menos 1. Então é solução também, tá? Então y a 0 é a solução disso aqui. Tá? Se eu jogar y a 0 ali, vai dar todas vão ficar igualdades, né? Então, volta aqui, substituir. Então, a gente tinha isolado x, né, em termos de y. X é y sobre 3. Então, x é 0 dividido por 3. Então, x é igual a 0. E z é 2y sobre 3 menos 1. Então z vai ficar 2 vezes 0 sobre 3 menos 1. Então z é igual a menos 1. Então a gente acabou de mostrar que a interseção entre essas setas existem, né? Existe, né? Então essas são retas concorrentes que nós encontramos uma única solução, tá? E a gente achou esse ponto de interseção é o ponto 0, 0, menos 1, né? Então o x vale 0, o y vale 0 e o z vale menos 1. Agora o último exemplo. Das equações paramétricas aqui, né? Vamos passar para as equações... Desculpa, as equações vetoriais. Vamos passar para as equações paramétricas.
x aqui, um ponto é 3 menos 1, 2. Aí o vetor diretor, menos 2, 3, 1. Menos 2, 3, 1, né? Para um S, um ponto é 9 menos 10 menos 1. E o vetor diretor da reta S é 4 menos 6 menos 2. Só conferir 4 menos 6 menos 2. Já mudei o parâmetro para cá, tá? Então vamos lá. A gente tem que resolver então esse sistema, né? 3 menos 2t igual a 9 mais 4k. Menos 1 mais 3t igual a menos 10 menos 6k. 2 mais t igual a menos 1 menos 2k. Bom, vamos lá. Note que esses sistemas são todos equivalentes, né? Então vamos isolar, sei lá, o k na primeira equação. Então 3 menos 2t é 9 mais 4k. Então vai ficar menos 6 menos 2t, né? Subtrair 9 os dois lados. É igual a 4k. Simplifica aqui k. Então aqui a gente tem que k menos 6 menos 2t sobre 4. Substituir na segunda. Menos 1 mais 3t igual a menos 10 menos 6k. Então menos 1 mais 3t igual a menos 10 menos 6 vezes menos 6 menos 2t sobre 4. Então menos 1 mais 3t vai ficar menos 10 mais, vamos multiplicar por menos 6, tá? Então vai ficar 36 vezes 36 menos 6 vezes menos 2, 12. Então menos 1 mais 3t vai ficar menos 10. 36 sobre 4, 9 mais 3t. Esse 3t é maior que esse 3t. Então menos 1 igual a menos 1. Isso aqui é verdadeiro, né? Para todo t, para todo k. Na verdade, se você olhar essas equações, elas são todas equivalentes, tá? Ó, primeira equação, vamos escrever tudo. É 4k mais 2t é igual a 3 menos 9, menos 6. Essa aqui de baixo vai ficar 6k mais 3t é igual a menos 9. E a última vai ficar 2k mais t
igual a menos 3. Aí divido nos dois lados por 3. Por 3. Se multiplicar, por exemplo, a terceira aqui por 3, eu obtenho a segunda, né? Se eu multiplicar a primeira por 1,5, né? Que é por 3 meios, eu obtenho a segunda também, tá? Então isso aqui é vezes 3 meios. A segunda aqui no merge, aqui eu multiplico por 3. Então as três equações vão ficar 6k mais 3t igual a menos 9. Então, resolver esse sistema aqui, ó, equivale a resolver essa equação. 6k mais 3t igual a 9. Uma equação com duas variáveis, né, duas incógnitas, tem infinitas soluções, né? Isolo k, é para cada valor de k que você jogar ali, você tem um de t. Então você consegue infinitas soluções, tá? Então com as três equações são equivalentes a uma só. Esse sistema aqui ele é possível indeterminado. Ele tem infinitas soluções, tá? Como é que a gente consegue perceber isso? Na hora que eu fui isolar, né, resolver, só chegou numa identidade aqui, né? Um negócio que é verdadeiro independente do K e do T, tá? Certo? Então, note que o sistema vou chamar aqui sistema 1, tá? É equivalente à equação seis k mais 3t igual a 9. Logo ele admite infinitas soluções. Bom, então a gente acabou, né? Bom, a aula de hoje era isso, tá? Próxima aula a gente volta para estudar interseção de uma reta com um plano, tá? Até lá então.